todos, como vão? Então, nós vamos aqui com mais uma English Class pra gente, uma videoaula em que hoje nós vamos falar sobre o Simple Present in Action Verbs, os verbos de ação da língua inglesa, tá certo? Nós vamos então passar um pouco daquele estágio dos verbos iniciais e expandir o nosso conhecimento. Acompanhe comigo a leitura do que o Simple Present é, que é o presente simples, tá certo? Sendo utilizado para descrever ações e eventos habituais no presente, além de fatos verdadeiros e universais. Eu vou passar aqui alguns exemplos para nós entendermos melhor o que significa tudo isso aqui, tá bom? Então veja essa frase, I work every day. Every day é uma expressão que significa todos os dias, tá? E work é um verbo que nós já conhecemos, tá? Então eu trabalho todos os dias. Isso então é uma ação habitual. Se a pessoa faz algo todos os dias, torna-se um hábito, tá bom? Então aqui está no presente, eu trabalho todos os dias. She goes to church on Sundays. Então veja, she goes to church on Sundays. On Sundays significa aos domingos, então também é um evento habitual, ou seja, todos os domingos ela vai para a igreja, tá? Então ela vai para a igreja aos domingos, então também é um evento habitual que essa mulher, que essa pessoa faz, tá bom? Pode ser qualquer pessoa aqui também, tá certo? He, she, tá? Um nome próprio como Maria, José e assim por diante, tá bom? E por fim, water freezes at 0 degrees. Water freezes at 0 degrees. Ou seja, a água congela a 0 grau. Então, isso aqui é um fato verdadeiro, tá? Um fato verdadeiro universal. Se você colocar a água no congelador, né, a 0 graus, então ela vai virar, ela vai congelar, de fato, tá bom? Então, isso aqui a gente não muda, é um fato verdadeiro universal. Certinho? Então, vamos avançar aqui para que nós possamos ver como é fácil conjugar esse verbo, tá? Conjugar os verbos nesse tempo verbal aqui, no Simple Present. To go é um verbo que significa ir, tá bom? Então, repara só. I go, you go, we go, you go, they go. Go aqui não é o go, tá certo? Né? Reparem que é aí. Então, I go, eu vou. You go, você vai. Ou vocês vão, tá certo? Se for no plural aqui, tá bom? They go, eles ou elas vão. We go, nós vamos. O que aconteceu aqui? Bom, presta atenção, tá? Quando nós chegamos em he, she ou it, nós dizemos que isso aqui é a terceira pessoa do singular. Ou seja, esses três pronomes que pode substituir nomes também, tá certo? Eles fazem parte da terceira pessoa do singular. Então, quando o verbo termina em O, eu acrescento o ES ao final. Isso aqui não é plural, tá, gente? É só uma regra do Simple Present, ok? Existem outras regras do Simple Present, mas nós vamos vê-las em seu tempo oportuno, tá? A gente vai aqui começar de uma maneira bem mais tranquila, tá? Outro verbo aqui é o to play. Reparem que to play significa jogar, tocar ou brincar. Ah, professor, como é que eu vou saber o significado de cada um deles, né? Quando é que eu vou saber que to play é jogar ou tocar? Vai depender do contexto em que a frase estiver inserida. Por exemplo, I play, eu jogo, tá? Ou eu toco, eu brinco. Mas repara, I play football. Então, eu jogo futebol. Aí sim, né? Aqui o verbo ele vai se encaixar em jogar. I play video game, tá? Eu jogo videogame, tá? I play the guitar, eu toco a guitarra, tá bom? Então depende muito do contexto. You play, você joga e assim por diante, tá bom? Agora reparem aqui de novo, tá? Na terceira pessoa do singular, he, she, it, coloca o S ao final. O que mudou aqui? Se o verbo termina em Y e tem uma vogal antes dele, eu acrescento o S, é a regra geral, tá certo? Todos os verbos no Simple Present, na terceira pessoa do singular, eu acrescento o S no final. Alguns têm regras especiais, como os verbos terminados em O, tá bom? Então, os verbos terminados em S, eu acrescento, terminados, tá, com Y aqui antes de uma vogal, acrescento o S, tá bom? E essa é uma regra geral. Então, quando você encontrar a terceira pessoa com o S no final, não é plural, tá bom? Deu para entender? Tranquilo, né? Então, vamos ver aqui o seguinte. Está aqui a Mariana, tá? Com toda a vontade e disposição do mundo. A Mariana goes to school on foot. A gente já sabe o que significa goes, tá certo? Então, por que tem esse ES ao final? Porque é o nome de terceira pessoa do singular. Mariana pode ser substituído por she,
que é ela, tá certo? Então, Mariana vai para a escola a pé, certo? Ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Essa moça está dizendo I'm ready to go home. Repara que aqui não tem, tá certo? Não tem o ES ao final, porque já está sob a primeira pessoa. Eu estou pronta para ir para casa. I'm ready, eu estou pronta ou estou pronto to go, para ir para casa. To go home, tá certo? Reparem aqui que essa construção que eu estou apontando aqui com a bolinha vermelha é o verbo to be. Então a gente não escapa do verbo to be, não tem como, tá certo? O verbo to be ele é onipresente, ele sempre vai aparecer em algum momento, por isso que é um dos verbos mais usados da língua inglesa, tá? E agora a gente está vendo o simple present, que é um tempo verbal com outros verbos. Só para deixar aqui a conjugação para vocês, tá? Esse verbo go, tá? I go, tá? Eu vou. Eu não coloquei aqui, esqueci, né? Eu vou, mas é eu vou, tá bom? E o go, você vai, vocês vão, e assim por diante, tá certo? Se eu tenho somente o verbo go, tá? O pessoal que joga videogame se depara muito com essa palavrinha aqui, go. Então, se eu coloco go, somente o go com uma exclamação no final, go significa vá, tá certo? Siga e assim por diante, que no final das contas é o verbo ir do mesmo jeito, tá bom? Só que é uma conjugação, um modo verbal já imperativo, ok? Então vamos prosseguir aqui com outro exemplo. Olha só a técnica, a graça desse sujeito aqui para fazer um gol. O que ele está fazendo? O que ele faz? Ele diria que I play football, ou seja, eu jogo futebol, certo? Agora vamos ver aqui outro nível, né? Aqui já é bem diferente. O Neymar. Vamos ver aqui como é que fica a frase, tá? Para falar que Neymar joga futebol. Neymar plays football. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho um nome próprio, tá? O Neymar, e o S ao final do verbo. Repara que aqui não tem S ao final do verbo, tá bom? Porque é a primeira pessoa, eu. Já aqui, o Neymar, o nome próprio, pode ser substituído por he, ou seja, a terceira pessoa. Então, o Neymar joga futebol. Agora, tem um detalhe. Se eu quiser dizer o seguinte, se eu quiser falar o seguinte, ele está jogando futebol. Como é que eu vou fazer isso? Repara essa frase aqui. I am playing football, tá? I am playing football. Neymar, ou seja, he is playing football. Essas duas frases aqui significam que eu estou jogando futebol, ele está jogando futebol. Veja a diferença. Enquanto aqui I play football, eu jogo futebol, isso aí pode ser em qualquer momento do dia, tá certo? I am playing football significa eu estou jogando futebol nesse momento, agora. Isso daí porque chama-se o tempo contínuo, tá certo? Continuous tense, ou seja, uma ação que está sendo feita naquele exato momento, como o nosso amigo aqui está fazendo, tá? O nosso amigo, que é o Rodrigo, Rodrigo is cleaning the room now, is cleaning the room now. Repara o seguinte, toda vez que eu tiver um verbo to be, seja o is, ou am, ou are aqui, que a gente já viu o verbo to be, tá certo? O is mais o verbo que estiver à frente com o ing, o que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O verbo to be com o verbo ing ao final, é esse ing aqui que vai dar a sensação da ação acontecendo naquele momento. Ou seja, Rodrigo está limpando a sala agora, tá? Então, esse ing conjugado com o verbo to be é aquela terminação, tá? Comendo, bebendo, dormindo, limpando, tá? É aquela terminação ando, endo, indo, final do verbo. Assistindo, cozinhando, tá? Trabalhando e assim por diante, tá bom? Isso aqui é só uma introdução para a gente, de fato, iniciar nessa parte aqui dos estudos do tempo presente, tá? Tanto o simple present quanto o continuous presente também, tá? Repare que essas palavras aqui como now, elas são importantes, tá? Now significa agora, que representa uma ação sendo feita neste momento, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer as atividades para fixar bem esse assunto, bem no na sua introdução. Então, está aqui, English Task 1, Task 1, tá? Agora vocês vão fazer o seguinte. No caderno de apoio, prevê exercícios no caderno. Então, vocês vão tirar a poeira lá do seu caderno de inglês, né? E aí, vocês vão fazer exercícios no caderno, vão tirar uma foto e mandar
para o meu e-mail, tá? Vão anexar, vão mandar para o meu e-mail que eu vou disponibilizar lá no mural. Então vocês vão pesquisar, pode ser no Google Tradutor mesmo, tá certo? Nessas horas o Google Tradutor ele ajuda bem, tá? Vocês vão pesquisar o significado desses verbos aqui, to like, to decide, to come, to go e assim por diante, tá? Então, só um exemplo aqui, to like, você vai procurar, vai ver que significa gostar. Então você vai colocar lá o verbo to like e do lado gostar, tá bom? E assim por diante. Vocês vão pesquisar também o significado dessas palavras e expressões, come back, new, housekeeper e assim por diante. Algumas palavras aqui já são conhecidas de vocês, tá? A gente viu elas anteriores. A gente acabou de ver o que significa to go, por exemplo. Vocês viram na aula passada o que significa to work, to like, vocês já sabem, tá certo? A gente acabou de ver o que significa Sunday, church, tá? E algumas outras palavras que talvez vocês já conheçam, tá? Como new, e é uma palavra muito simples também da língua inglesa, tá bom? Então vocês vão no caderno mesmo fazer a tradução dessas expressões aqui. Logo em seguida, vocês vão para a English Task 2, atividade 2, que é traduzir para a língua portuguesa o texto Joana's Routine, que está lá no caderno de apoio, na trilha 2, na página 38, tá bom? Nesse aqui, procurem fazer pelo seguinte, quando você vai para a atividade 1, que vocês fizeram lá, que vocês vão fazer, vocês já vão ter elementos de vocabulário para traduzir o texto. É um texto pequeno, tá? Resistam à tentação, tá, de colocar o texto lá no Google Tradutor e fazer uma tradução automática. Primeiro porque o Google Tradutor ele faz uma tradução baseada em algoritmos. Então muitas vezes ele erra, tá? Ele faz um texto truncado, ele faz um texto que não é adequado para que as pessoas entendam, tá certo? Então, como nós estamos no aprendizado, procurem traduzir, tá? De acordo com as palavras que vocês viram anteriormente, tá? Na atividade 1 e com as palavras que vocês já conhecem, tá? Tem muita palavra lá que você conhece, você vai ver que é um texto curtinho, bem fácil, não vai ter muita dificuldade não, tá certo? No caderno também, tira foto, anexa lá no e-mail que eu vou demonstrar para vocês, tá bem? Então é isso, a aula de hoje, chegamos ao fim, faça as atividades, a gente vai iniciar esses tempos presentes, tá? Pra gente, tem mais regras, tem mais aprendizado pra gente, mas para a introdução por hoje está de bom tamanho, tá bom? Take care, bye bye.